Na aula de hoje, a gente vai ver como funciona a otimização, né? A teoria da otimização, ou seja, a solução analítica para problemas com restrições. Esse é o caso mais geral da que você vai encontrar, principalmente em otimização estrutural. Então, primeiro, vou apresentar aqui a teoria de otimização com restrições e depois as famosas condições de otimidade de Karush com Tucker. Vão ouvir esse tal de condições de KKT em bastante lugar. Tá? Então, antes de começar, aqui alguns exemplos de problemas de otimização com restrições. Então, um problema bem clássico, que a gente trabalhou de diferentes formas aqui no grupo, seria a otimização de treliças. Então, a otimização de treliças é legal que, apesar de ser um modelo mecânico bem simples, a gente consegue ter problemas de otimizações bem complicados com ela. Tá? Como é que funciona o basicão? O basicão da otimização de treliças é a otimização de size, que se chama, que seria você modificar somente as áreas da treliça. Então você tem um projeto inicial, você mantém fixos os nós, a quantidade de barras, e modifica só a seção transversal de cada barra. Então esse aqui é um problema bem simples, que a gente vai ver mais para frente, que ele chega até a ser convexo. Depois vamos ver o que é isso e para que serve. Tá? Agora, se você deixa outra opção para incrementar um pouquinho mais o problema de otimização de treliças, é você fazer ao mesmo tempo modificar o size, né? E também a forma da treliça. Como é que se modifica a forma? Você permite que alguns nós da estrutura se movam. Então, por exemplo, nessa estrutura aqui, para o problema de size e shape, a gente permitiu que os 3 nós do banzo superior se movessem na vertical. Tá? Então você vai conseguir aqui formas diferentes e, normalmente, praticamente sempre, e o resultado dessa otimização vai ser mais leve ou mais barato que dessa aqui. Tá? E para complicar, antes de continuar, quando você deixa os nós se moverem na treliça, faz o size e o shape, o problema deixa de ser convexo. Tá? Então aqui, ele normalmente, dado algumas restrições que a gente vai ver depois, é um problema linear e convexo, aqui ele passa a ser não linear e normalmente não é convexo também. Tá? E por fim, o que fica mais divertido mesmo em termos de problema de otimização é quando a gente soma a otimização de topologia, ou às vezes o pessoal chama de layout também. Então você faz o size, o shape e a topologia ao mesmo tempo. O que é topologia? Você permitiu ao algoritmo deletar barras e nós. Então notem, se a gente comparar com a estrutura do lado, aqui do lado, você viu que o algoritmo deletou esse nó e as 3 barras conectadas a ele, para ter esse resultado ótimo. Além disso, eu acho que foi basicamente isso. Então ele consegue, além de mover os nós e modificar a seção transversal de cada barra, também simplesmente eliminar barras e nós da estrutura. Então o melhor resultado que você tem em termos de performance, resultado final, estrutura mais otimizada, vamos dizer assim, é quando se inclui tanto size quanto shape e topology no problema. Então seria o problema, vamos dizer, do ponto de vista de otimização mais complexo, mas também consegue trazer mais benefício na hora de implementar. Então isso aqui, por exemplo, vão desde estruturas simples que se vê no quadro, até um problema de uma estrutura real de engenharia civil. Então, dentro do grupo tem vários alunos trabalhando dentro da otimização aí de torres e linhas de transmissão. Tanto seguindo aquela mesma ideia e fazer a otimização simultânea do size, shape e topologia. Beleza? Outro trabalho legal que a gente pode ter dentro do contexto de otimização com restrições seria otimizações de estruturas em geral. Então, no nosso caso aqui poderiam ser pórticos, eventualmente pontes. Então aqui, esse trabalho que está sendo citado aqui foi a otimização de uma ponte mista de aço e concreto. E para sair um pouquinho do trivial, que é os problemas que a gente já viu aqui, a gente pode também utilizar otimizações com restrições para a solução de problemas de mecânica dos sólidos. Então imagine que você tem uma viga com essa cara aqui, uma viga apoiada com um carregamento qualquer.
Se eu aplicar esse carregamento, ela vai se deformar normalmente. Tá? O que é um problema de contato? É quando ela não consegue se deformar normalmente, ou seja, você tem um apoio adicional que antes do carregamento não está aqui em contato com a estrutura, mas uma vez que as cargas entram em ação, a estrutura vai se deformando. Aqui, por exemplo, nesse ponto da vírgula, ele vai se deformar até encontrar esse apoio. Encontrou esse apoio, a forma da deformada estrutura vai se alterar. Tá? Então, quando se tem esse tipo de problema, chama problema de contato unilateral. Então, a gente consegue resolver esse problema de mecânica dos sólidos, que começa a ser mais complicado, como um problema de otimização com restrições. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, esse tipo de problema a gente vê na disciplina de mecânica, de introdução aos métodos numéricos. E outra coisa legal aqui, que vocês devem ver esse semestre, que a gente vai fazendo a disciplina de confiabilidade estrutural, é que a solução de problemas de confiabilidade, se vocês utilizarem esse método FORM, que é o First Order Reliability Method, ele recai num problema de otimização com restrições. Tá? Então, vamos colocar um exemplo mais para o final da aula, para a gente ver mais ou menos como funciona o form, mas para ver que a gente consegue resolver facilmente ele com um problema de otimização com restrições. Tá? Então, basicamente, o form lá você tem que minimizar uma distância, ou seja, minimizar essa norma desse vetor U, sujeito às restrições serem iguais a zero. Tá? Então, a gente vai ver como funciona aí na sequência. Tá? Então, nesses slides aí, deu para ter uma ideia de que a gente, com otimização com restrições, a gente resolve tanto os problemas naturais, assim, mais intuitivos de otimização de estruturas, como a gente pode ter uma ferramenta para análise de confiabilidade ou eventualmente para problemas de mecânica dos sólidos, por exemplo, aí com contato. Beleza? Então vamos fixar aquela mesma notação que a gente tinha na aula passada e passar aí para a solução dos problemas. Então, o nosso problema básico e geral é esse aqui. Na aula passada, a gente viu o quê? Como solucionar o problema somente minimizando a função objetiva e tendo as restrições de caixa. Então, a gente desconsiderou as restrições. Então, aquela turma de restrições de igualdade e desigualdade que a gente vai trabalhar aqui na aula de hoje. Tá? Então, só antes de começar, lembrando lá o que a gente fez na aula passada para encontrar um ponto ótimo. A gente simplesmente encontrou os pontos estacionários, ou seja, aqueles pontos que fazem o gradiente da função objetiva serem nulos, e desses pontos estacionários a gente avaliou o que estava acontecendo com a ressiana da função em cada ponto, para ver se ele era o quê? Um ponto de mínimo, de máximo ou de inflexão. Beleza? Então essa foi a ideia. Ele chamou essas condições de gradiente, que é essa condição de gradiente de condições de otimidade de primeira ordem, ou condições necessárias de otimalidade. A condição aqui da hessiana, ou da derivada de segunda ordem, a gente chama de condições de segunda ordem ou de condições suficientes. Beleza? Então, se um ponto atende a condição suficiente, não quer dizer nada, porque a gente sempre tem que ter. O ponto tem que atender a condição necessária, e desses pontos que atendem as condições necessárias, a gente verifica a condição suficiente. Beleza? Então, para a aula de hoje, vamos fazer o quê? Vamos incrementar aos poucos. Então, no problema geral, a gente tem igualdade e desigualdade. Vamos primeiro considerar problemas só com restrições de igualdade. Vamos primeiro desconsiderar aqui as desigualdades e ver como funciona. Tá? Então, aqui um exemplo de problema com restrições de igualdade. Então, o que a gente tem aqui nessa figura? A gente quer minimizar a função objetivo f, onde as curvas de nível delas são apresentadas por esses dois círculos aqui. Tá? Se não houvesse restrições, o ponto ótimo seria aqui
x1 e x2 igual a 1,5. Tá? Seria o centro desse círculo. O que acontece quando a gente coloca uma restrição de igualdade? O ponto ótimo tem que estar em cima dessa linha. Tá? Então, essa reta A e B é a nossa restrição de igualdade H aqui. Tá? Então, nesse probleminha aqui é x1 mais x2 menos 2 igual a 0. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que encontrar o ponto x em cima dessa linha que tem o menor valor possível da função f. Tá? Então, quando a gente incluiu essa restrição, o que aconteceu? Nosso domínio admissível é a reta AB e a solução é o ponto x1 e x2 igual a 1. Então não há outro ponto que esteja em cima dessa reta, ou seja, que obedeça a nossa restrição, que tenha menor valor da função objetiva. Se for um pouquinho mais para o lado, para o outro, a função objetiva diminui, só que você não está violando a restrição. Beleza? Então, é isso que está acontecendo graficamente. Então, a gente vai ter que tentar formar algum framework matemático para resolver esse problema de forma não gráfica, vamos dizer. Tá? Então, vamos lá. O que a gente pode fazer? Notem que da aula passada a gente sabe fazer isso aqui. Sabe que uma condição de otimalidade é fazer o gradiente da função ser igual a zero. Só que se a gente olhar para o nosso problema de otimização, a gente tem uma função e tem uma restrição. Então, qual que é a ideia aqui intuitiva para a gente resolver o problema? A gente sabe resolver problemas sem restrições, só que tem em mão um problema com restrições para resolver. Então, vamos tentar transformar o nosso problema com restrições num problema sem restrições. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar a nossa restrição aqui e colocar ela na função objetivo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso com um negócio que se chama Lagrangiano. Vai construir o Lagrangiano do problema de otimização. Como é que funciona esse Lagrangiano? A gente chama ele de L. Tá? Ele vai ser a função objetivo que a gente quer minimizar, nossa função f de x, mais o quê? Os multiplicadores de Lagrange, que são esses vizinhos, vezes as nossas restrições de igualdade. Beleza? O que está acontecendo aqui? A gente está simplesmente incluindo as restrições na nossa função objetiva, no nosso Lagrangiano, com o auxílio desses multiplicadores. Então, notem, se a gente olhar aqui para o nosso Lagrangiano, agora ele é função das variáveis de projeto, x, que a gente já tinha, e também dos multiplicadores de Lagrange. Então ele passa a ter um multiplicador de Lagrange para cada restrição de igualdade que eu tenho. Beleza? Então notem, esse cara aqui, ele é uma função sem restrições agora. O que a gente pode fazer? Vamos, ao invés de minimizar o nosso problema original, que é minimizar f restrito a h, vamos fazer o seguinte: vamos minimizar o nosso multiplicador, o nosso Lagrangiano. Tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente encontra os pontos que fazem ele ser estacionário em relação tanto a x, que é o que a gente já tinha, quanto a v, que são os multiplicadores de Lagrange, que são as novas incógnitas do problema. Então, se a gente fizer isso, eu tenho que fazer o quê? A derivada parcial do Lagrangiano em relação a x tem que ser nula, ou seja, qual que é a derivada parcial do Lagrangiano em relação a x? É a derivada parcial de f em relação a x, mais a derivada parcial desse termo aqui em relação a x se nulo. Então, notem aqui que os multiplicadores permanecem no equacionamento, e agora a gente tem aqui uns termos que são os gradientes das restrições. Além disso, fiz o Lagrangiano ser estacionário em relação a x, vou fazer ele ser estacionário também em relação a v. O que eu recupero quando eu faço o Lagrangiano sem estacionário em relação aos multiplicadores de Lagrange? Esse termo zero. Desse termo sobram quem? Somente as restrições. Então as restrições continuam sendo impostas
por essa condição de estacionalidade aqui. Beleza? Então, notem que a gente vai ter um sisteminha de equações com quantas equações? Vão ter n mais p equações, e quantas incógnitas? Vão ter as n variáveis do projeto mais os p multiplicadores de Lagrange. Então a gente tem um sistema de equações com essas condições aqui das equações 7 e 9 que pode ser resolvido. Beleza? E por fim, o que é legal aqui dessa primeira condição é a gente ver que no ponto ótimo o gradiente da função objetivo é coplanar, ou seja, está na mesma direção do que o gradiente das restrições. E quem faz a graduação de intensidade entre os dois são os multiplicadores de Lagrange. Vamos ver se uma figura na sequência fica mais fácil de entender. Então vamos pegar aquele problema que nós tínhamos nessa figura aqui, a gente começou a aula, e vamos resolver ele montando o lagrangiano, fazendo o lagrangiano ficar estacionário em relação a x e a v. Então vamos lá. Então temos nosso problema de otimização com restrições. O que eu vou ter que fazer? Passar minha restrição h para a função objetivo. Então como é que eu faço isso? Eu somo o multiplicador de Lagrange vezes a restrição. Beleza? Então aqui eu consigo formar o meu lagrangiano. Então vou ter a função original f mais o termo aqui que vem da nossa restrição de igualdade. Tá? Então vamos pegar agora o nosso lagrangiano e fazer ele se estacionar em relação a x e a v. Em relação a x, a gente tira as duas primeiras equações. Em relação a v, como eu tinha comentado anteriormente, a gente recupera aquela imposição da restrição que a gente tinha aqui em cima. Beleza? Então a gente tem aqui três equações e temos três incógnitas, x1, x2 e v. Tá? Então notem, por esse problema, como ele tem uma função quadrática, uma restrição linear, a gente recai num sistema linear de equações a ser resolvido. Então aí vocês já aprenderam como resolver isso à mão ou, eventualmente, vamos colocar sempre lá em alguma plataforma numérica para ajudar a gente a resolver o problema. Tá? Então, resolvendo o sistema de equações que foi formado, a gente encontra como solução x estrela 1 igual a 1, x estrela 2 igual a 1, e o multiplicador de Lagrange aqui, ótimo no nosso caso também, é igual a 1. Se a gente plotar vamos ver o que está acontecendo no ponto ótimo. Então o ponto ótimo é o ponto C. Se nós plotarmos aqui a direção do gradiente df e o gradiente da restrição, vocês veem que eles estão no mesmo plano, na mesma direção. Beleza? Então essa é uma condição que às vezes é até utilizada para desenvolver métodos de otimização numérica mais para frente lá. E como você sabe que no ponto ótimo o gradiente da função objetivo está alinhado com as restrições, você pode usar essa condição aqui para gerar um algoritmo de otimização. Então, se a gente pegar qualquer outro ponto em cima da reta, por exemplo, esse ponto D, e se plotar o gradiente da função objetivo da restrição, vocês veem que eles não estão mais alinhados. Tá? Então, visualmente, é legal de verificar essa condição. Outra coisa que vale a pena ressaltar aqui é que os multiplicadores em Lagrange das restrições de igualdade, eles podem ser tanto positivos quanto negativos. Tá? Não há nenhuma restrição. Por quê? Você pode violar aquela condição estando tanto acima ou abaixo da linha. Tá? Então, é legal a gente já ter isso em mente, porque quando a gente chegar nas funções de desigualdade, os multiplicadores de Lagrange dessas restrições de desigualdade vão poder ser somente positivos. Tá? Então, são coisas que a gente vai apontando aqui para ir fixando a matéria. Antes de passar para a parte de restrições de desigualdade, vocês querem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida?
Beleza, vamos dar sequência lá. Primeiro, antes da gente ver a teoria de otimização para desigualdade, restrições de desigualdade, vamos ver o que acontece quando a gente inclui essas restrições no problema. Então, notem, quando a gente tinha uma restrição de igualdade, a gente tinha que o ponto ótimo, aqui em 2 dimensões, teria que estar em cima de uma reta. Só que aquela função h a gente transforma na função g. Agora, esse valor vai ter que ser, a restrição aqui vai ter que ser menor ou igual a zero. Beleza? Então se cria uma região, um domínio admissível. Não é mais uma reta, agora nesse caso vai ser uma área, por exemplo. Não é problema. Então nesse problema a gente tem como restrições o x1 mais x2 menos 2 menor ou igual a zero. E temos também que as variáveis de projeto têm que ser positivas. Então menos x1 e menos x2 tem que ser menor ou igual a zero. Tá? Então as variáveis de projeto têm que ser positivas, tudo tem que estar no primeiro quadrante aqui. E quando você impõe a restrição de desigualdade, o domínio admissível vira esse triângulozão aqui. Beleza? Essa aí é a ideia do problema. Então vamos ver como lidar com eles. Notem que como a gente tem agora não somente uma linha, a gente tem algumas formas de chamar a restrição. Tá? Então a restrição pode estar inativa, ou seja, um ponto que não está em cima da nossa reta aqui. Então, por exemplo, esse ponto que eu estou desenhando, ele está num domínio viável e não está em cima da restrição. Tá? A restrição pode ser chamada ativa, ou seja, um ponto que esteja de fato em cima da restrição, e pode se chamar violado, ou seja, um ponto que não tenha alguma das restrições satisfeitas. Tá? Então, para cada tipo de status aqui que nosso ponto pode ter em relação à restrição de desigualdade, a gente vai ter que incluir uma coisa chamada variáveis de folga. Tá? Então notem, no começo da aula a gente fez o que? A gente sabia lidar com problemas sem restrições e tinha um problema com restrição de igualdade para ser resolvido. Então a gente transformou nosso problema de restrição de igualdade num problema de otimização sem restrições. Agora a gente sabe resolver problema de otimização com restrições de igualdade e tem de desigualdade. O que a gente vai fazer? Vamos pegar e transformar esse problema de restrições de desigualdade num problema de restrições de igualdade. Então, como é que a gente faz isso? Tendo a nossa restrição aqui um ponto inativo, uma restrição inativa, a gente soma uma variável de folga nele. Tá? Então, para cada restrição GK de desigualdade, a gente vai somar uma variávelzinha de folga SK. O que essa variável de folga faz? Ela acaba com a folga, ou seja, uma coisa que era menor ou igual a zero, fica igual a zero. A gente voltar para o nosso slide anterior, se a gente somasse uma variável de folga nesse probleminha aqui, ele teria que suprir essa distância, que vamos dizer, entre aspas, da restrição para ela ficar igual a zero e se tornar uma restrição de igualdade. Então, como eu comentei, a gente vai ter 3 status para a nossa restrição, consequentemente para as nossas variáveis de folga, que são o seguinte: se a variável de folga é positiva, a nossa restrição é inativa, ou seja, eu tenho que somar alguma coisa aqui de forma a transformar isso igual a zero, ou seja, transformar numa restrição ativa. Tá? Se a nossa variável de folga é nula, a nossa restrição é ativa, ou seja, eu não tenho folga nenhuma, estou exatamente em cima da minha função de restrição. E se a minha variável de folga é negativa, quer dizer que a minha restrição está violada. Beleza? Essa é a ideia básica de tratar aí, as restrições de desigualdade. Notem que esses SKs que a gente está entrando para cada restrição vão se tornar também variáveis nos problemas de otimização.
Para a função resultante ficar diferenciável e juntar a gente em algumas continhas, ao invés de a gente somar somente um SK, vamos somar o quadrado de SK para transformar uma restrição de desigualdade em igualdade. Tá? Então, feito isso para cada restrição de desigualdade, os próximos passos vão ser iguais ao que a gente tinha para as restrições de igualdade. Vamos ter que montar o nosso Lagrangiano e vamos ter que fazer ele ser estacionário a todas as variáveis que dependem dele. Então, é isso que vai ser feito no próximo quadro aqui. Quando a gente chegar bem nesse ponto aqui, na equação 12, vai ficar fácil de ver. Ah, tá, é por conveniência. Vai ficar diferenciável, vai ficar fácil de lidar depois com dentro do problema. Então vamos lá. Então, daqui para frente, montada a nossa restrição, somando um SK ao quadrado para cada G que a gente tem, a gente procede da mesma forma. A gente monta o Lagrangiano do problema. O que é o Lagrangiano? É a função objetiva original mais multiplicadores de Lagrange que multiplicam a nossa nova restrição. Tá? Notem aqui que os multiplicadores de Lagrange das restrições de desigualdade estou chamando de U, para diferenciar daqueles de V das restrições de igualdade. É importante fazer isso porque as propriedades, a interpretação deles vai ser diferente. Beleza? A gente consegue aqui escrever um Lagrangiano, ou seja, um problema a ser minimizado, que agora não tem mais restrições. Só que a gente sempre paga um preço por isso. Para as restrições de desigualdade, a gente vai somar lá M multiplicadores de Lagrange mais M variáveis de folga. A gente aumenta a dimensão do nosso problema para levar em conta as restrições e não precisar lidar com elas de outra forma. Beleza? Então, daqui para frente, o que a gente vai ter que fazer? Para resolver esse problema aqui, vamos ter que fazer o Lagrangiano ser estacionário em relação a x, a u e a s. Tá? Fazendo ele ser estacionário em relação a x, nós temos esse formato básico. Fazendo ele ser estacionário em relação a u, a gente recupera o formato da nossa restrição lá, transformada em igualdade. E por último aqui, fazendo ele ser estacionário em relação a S, a gente tem um troço que chama as equações de troca, ou switch conditions, vai estar lá no livro do Aurora. Que é o seguinte, vamos ter lá M equações com essa cara aqui. O que elas querem dizer? Para isso aqui ser verdade, ou U ou S tem que ser nulos. Tá? Se S for nulo, quer dizer, se a minha variável de folga for nula, a minha restrição é ativa e meu problema é resolvido da forma como a gente tinha anteriormente. Se o meu U for igual a zero, ou seja, a meu S vai ser positivo, eu tenho uma folga no meu problemazinho, não preciso me incomodar com essa restrição. Tá? Vamos ver mais em detalhe daqui a alguns slidezinhos. Outra coisa que a gente vai ter que ter bastante atenção é o seguinte: os multiplicadores de Lagrange das restrições de desigualdade, eles têm que ser somente positivos. Tá? Só tem folga para um lado. Se ele for igual a zero, a restrição está inativa. Se ele for positivo, ela está ativa. Tá? Então são essas duas condições. Se na solução do problema você tiver um multiplicador de Lagrange U negativo, quer dizer que a restrição está violada, não faz sentido aquela solução. Beleza? Então, vamos guardando na cabeça que os U's têm que ser sempre positivos. Vamos então resolver o mesmo probleminha que a gente tinha anteriormente, só que agora com a restrição transformada aqui para desigualdade. Então vamos montar o Lagrangiano, qual que é a diferença? Aqui fica U em relação ao invés de V, e aqui eu tenho que somar um S ao quadrado. Montei o meu Lagrangiano, vou fazer ele estacionário em relação a x, u e s. Em relação a x, eu tenho
aquelas duas mesmas equações que nós tínhamos anteriormente. E em relação a U, eu recupero a minha restrição mais a variável de folga ao quadrado. E a última lá, a condição de troca, eu sempre vou ter isso aqui. Tá? Como é que você vai proceder? Como é que vocês vão proceder à solução? Essa aqui chama condição de troca, porque você vai ter que testar todas as opções que aparecem aqui. O que você quer dizer? Você vai primeiro decidir se a tua restrição estiver ativa, o que vai acontecer? O teu U vai ser uma incógnita e o teu S vai ser igual a zero. Essa é a primeira condição. Depois troca. Você vai arbitrar que essa tua restrição está inativa. Ou seja, você vai considerar que o teu U é nulo e o S é a incógnita do problema. Beleza? Então o que você vai fazer para solucionar? Primeira condição, U incógnita S igual a zero, então o S some aqui do sistema de equações, resolve para todo mundo. Depois, segunda condição, você faz o quê? U igual a zero, o U some do teu sistema de equações, resolve para x1, x2 e S. E vê o que se alcança. Tá? Então aqui nesse slide, vocês têm essas duas condições. Então a primeira condição aqui é a restrição ativa, e a segunda aqui é a restrição inativa. Você tem a folga diferente de zero. Então, para a restrição ativa, a gente tem que x1, x2 e U são iguais a 1. Beleza. Para a restrição inativa, a gente tem lá que x1 e x2 igual a 1,5 e o S ao quadrado igual a menos 1. Então, a gente vê que ele, considerando a restrição inativa, ele caiu num ponto aqui que não faz sentido. Tá? Não obedece às restrições e a folga aqui não pode ser um número imaginário. Então a solução verdadeira, a solução que interessa para a gente, é essa primeira aqui. Beleza? Então notem, quanto mais restrições tiver de desigualdade, mais U's e V's a gente vai ter, e por consequência mais condições de troca a gente vai ter que ficar testando. Tá? Então essa é uma parte que deixa esse processo bem moroso e ineficiente para ser resolvido. Então vamos pegar, vou colocar aqui, vou montar um problema de análise de confiabilidade, eu deixo a função para vocês tentarem resolver e tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Tá? Então vamos lá. Só um exemplozinho para mostrar que a gente consegue utilizar também isso aqui para outras coisas. A ideia da análise de confiabilidade é avaliar a probabilidade de falha de uma estrutura. Tá? Por que vai haver probabilidade de falha? Porque alguns parâmetros dessa estrutura vão deixar de ser conhecidos e vão ser modelados como variáveis aleatórias. Tá? Então, por exemplo, essa estrutura aqui, ela diz que a gente tem que o módulo de elasticidade do material da estrutura é uma variável aleatória SY com média 50, então média de epsilon y igual a 50 e desvio padrão de SY é igual a 5. E também o carregamento, a carga aqui, é outra variável aleatória com média de 40 e desvio padrão de 8. Quando a gente faz isso, a gente vai escrever a restrição do problema, a gente vê que a restrição depende de quantidades aleatórias. Beleza? Vocês vão ver mais em detalhe lá em confiabilidade, que vai ter esse método form, vocês vão ter que transformar essas variáveis aleatórias do sistema real, que é o intuitivo, com o sistema normalizado. Tá? Essa transformação
vocês vão fazer, aqui para a variável normal, está mostrando as equações 14 e 15. Então, a gente transforma o Szão em Szinho, que seria determinístico aqui, com a ajuda da média e do desvio padrão dele. E vamos chamar esse cara de U1, e o que é a mesma coisa, vamos chamar ele de U2. Tá? Então, a gente vai pegar tanto, vamos isolar o S e o Q, que é o que a gente tem aqui nesse outro lado das equações, e colocar esses caras na nossa restrição, ou seja, na equação de estado de limite do problema. Feito isso, a gente chega nesse sisteminha, nessa condição aqui para as restrições. Tá? O C1 é o parâmetro da seção transversal do problema. O sigma S1 a gente conhece. O sigma aqui a gente conhece. E tudo que a gente tem para cá também a gente conhece. Tá? Então, essa nossa função agora vai ser como função de U, ou seja, de U1 e U2. Para análise de confiabilidade, essa função G agora está nesse espaço aqui normalizado. Tá? Como é que a gente pode calcular a probabilidade de falha dela? A gente calcula a distância, o ponto em cima da nossa restrição, da nossa equação de estado limite, que fique mais próximo possível da origem. Tá? Então, com esse beta aqui que vai aparecer. Então, basicamente, o que a gente calcula? A gente encontra a mínima norma do vetor U sujeito a nossa função G ser igual a zero. Tá? Então, resolvendo esse problema aqui de otimização, a gente encontra o ponto em cima da equação do estado de limite, o mais próximo possível da origem aqui do espaço normalizado. Beleza? E daí essa norma de U é igual a beta, que é o tal do índice de confiabilidade, que você pode transformar em probabilidade de falha uma operaçãozinha utilizando lá a função normal padrão. Tá? Mas em suma, o que a gente tem que fazer para o nosso problema? Vamos ter que minimizar a função objetivo, é a norma de U, e a nossa restrição é aquela restrição agora não linear, C igual a zero. Então, para o nosso probleminha em mãos aí, a gente quer minimizar o nosso F de U, que é esse cara aqui, sujeito a essa restrição que está aparecendo no quadro. Beleza? O que vocês vão ter que fazer para resolver? Primeiro passo, montar o lagrangiano do problema, que vai ser função de x e v, e depois obter as equações que fazem o lagrangiano estacionário. Fazer a derivada parcial dele em relação a cada uzinho seno e fazer a derivada parcial dele em relação a v. Em relação a v ser igual a zero também. Então considerem aí os sigmas, o mis e o C1 como parâmetros dados e tentem resolver esse problema aí. Daí uns 10 minutinhos para vocês tentarem e levantarem dúvidas. Daí eu já firmo a matéria e passo para o próximo tópico. Só vou buscar uma água, 2 minutinhos, tudo de volta aí.
Vai vendo, então. E aí, pessoal, alguma dúvida do procedimento? Estão me ouvindo? Ah, beleza. Então, beleza, dando sequência ali. O procedimento seria então montar o lagrangiano do problema e recuperar o sistema de equações linear para ser resolvido. Beleza? Então, se a gente colocar o sistema em formato matricial, é o que a gente tem na tela. Aí jogando aí aqueles valores que estavam no início no primeiro slide do exercício para os desvios padrões e para a média, a gente consegue recuperar aí os pontos 1 e o 2, o lambda, e calcular lá o valor da função objetiva, o nosso beta, que é o nosso interesse lá. Nesse caso do 2,21, teria uma probabilidade de falha de um pouco acima de 1%. Beleza? Então, esse exemplo é mais para vocês terem em mente. Em outras áreas, fora da própria otimização clássica de função objetiva e restrições de problemas estruturais, a gente consegue aí ter aplicações dessa teoria que a gente está vendo. Alguém ficou com alguma dúvida do procedimento aqui? Não conseguiu montar lagrangiano ou sistema de equações? Então, dando sequência aqui, a gente chega então nas condições da otimalidade de Karush-Kuntuka, que são as condições de KKT. Então, essas condições são bem úteis, tanto na solução de problemas de otimização, quanto depois em métodos numéricos para otimização. A gente utiliza elas para desenvolver novos algoritmos ou aprender os que já foram desenvolvidos. Tá? Então, ela seria uma generalização do que a gente viu até agora. Então, basicamente, qual seria um procedimento aí, de construção e aplicação das condições de KKT? Primeiro seria montar o lagrangiano do problema. Então, para o caso geral, a gente teria tanto restrições de igualdade quanto de desigualdade. Daí o nomezinho diferente para as duas. Então, só lembrando que os multiplicadores de Lagrange das restrições de igualdade podem ser positivos ou negativos. Os de restrição de desigualdade têm que ser somente maiores ou iguais a zero. Montado lagrangiano, a gente faz ele ser estacionário em relação a todas as nossas variáveis, ou seja, em relação a x, a v e a u. Vamos montar aqui um grande sistema de equações. Após isso, vamos verificar as restrições de desigualdade. Então, ver quais delas estão ativas, né, e inativas, passando para as condições de troca. Então, para cada restrição de desigualdade, a gente tem que montar uma restrição de troca.
Ora uma é positiva e outra é negativa, ora o inverso. Tá? Daqui que vem as duas opções. Os U's ou são nulos ou são positivos. Então, dentro dessas condições de troca, podem acontecer casos bizarros que são o S ao quadrado ser negativo, que a gente viu, ou o U ser negativo. Então, esses tipos essas opções de troca, vocês descartam que elas não são soluções do problema. Tá? Então, verifica lá se todos são positivos, as multiplicadores de Lagrange das restrições ativas. E por fim tem que checar a regularidade que chama do ponto ótimo. Tá? Então o que você vai fazer? Lá no ponto ótimo você vai pegar o gradiente das restrições ativas, né? E verificar se eles são linearmente independentes. A ideia aqui é que você não pode ter mais restrições ativas do que o número de variáveis do problema. Seria mais ou menos isso. Tá? Então, a forma de você matematicamente checar isso é verificar se esses gradientes são linearmente independentes. Para fazer isso, você tira lá, por exemplo, o produto interno entre eles. Se o produto interno não zerar, quer dizer que eles são dependentes, então essa condição não é satisfeita. Beleza? Então esse é o procedimento para a solução analítica do problema completo. Tá? Daí o que eu ia colocar aqui como sugestão de probleminhas para vocês fazerem. O nosso problema básico lá da primeira aula já pode ser resolvido aqui. Então a gente tem a função objetivo a ser minimizada, onde ela é restrita pela função g aqui de desigualdade e a função h de igualdade. Então vocês já resolveram o problema graficamente, é legal agora montar aqui a solução analítica para fixar aí todos os pontos do processo. Depois disso, tem outro probleminha aqui do Aurora, então como sugestão de solução. E por fim, aqueles problemas que vocês trouxeram, acho que foi na segunda aula, o problema apresentou um problema curto. Então aqueles que tiverem os problemas com essa cara aqui, um pouquinho a mais, que seja, já podem ser resolvidos analiticamente também. Beleza? Então fica essas 3 sugestões de problema para vocês atacarem e fixarem essa matéria da otimização com restrições. Então fiquem à vontade para fazer pergunta, tirar dúvida, seja da aula de hoje, como também da aula passada.